Pêndulo simples. Vamos lá, vamos fazer o pêndulo aqui, ó. Esse aqui é o comprimento. Ali embaixo nós temos a massa. E ele está oscilando em torno dessa amplitude aqui, ó. Beleza? Essa aqui é chamada de amplitude. Então nós temos um ângulo, o ângulo alfa. Essa aqui no meio é a posição de equilíbrio do pêndulo. E o que a gente vai fazer? Vamos decompor. Ele tem uma força em Y. Essa aqui é a força peso, onde que a ponta é perpendicular à superfície. E aqui é a força em X. Beleza? Então a gente vai decompor essa força peso. Aqui também é alfa. Então nós temos o valor Px aqui, igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, nós temos aí o valor de Px. Px, gente, a gente vai pegar aqui, não é peso vezes seno? Repare, esse seno aqui, ó, seno é igual a x sobre L. Por quê? O seno desse ângulo aqui, ó, é igual ao cateto oposto, que é x, essa distância da alongação, sobre a hipotenusa, que é L. Beleza? Desse aqui, ó, do comprimento. Então, esse seno aqui, gente, para um ângulo bem pequeno, esse ângulo tem que ser menor que 10 graus, tá? Pêndulo simples, ângulo menor que 10 graus. Eu posso transformar esse seno, retirar esse seno e deixar x sobre L. Que é aproximadamente, é uma aproximação, é uma manha, tá, galera? Para fazer isso aqui. Então eu posso tirar o seno aqui e deixar só x sobre L. E como vai ficar? Peso não é massa vezes g, então eu tenho massa vezes g vezes x sobre L. Beleza? Ah, mas para que isso tudo, professor? Calma, vou te mostrar. Repare, essa aí é chamada de força restauradora. É a segunda lei de Newton. Esse cara aqui é uma constante, massa vezes g sobre L. E aqui x é a constante, ó, como se fosse a lei de Hooke. Beleza? Então nós temos o valor de quem? De K. Esse aqui é o valor K. É uma constante, massa G sobre L. No pêndulo simples, o valor de K é igual a isso. Tá ok, galera? Então vamos lá. O que a gente vai fazer então? Achar a frequência e o período. Se eu tenho o valor de K, eu vou substituir. Lembra dessa forma? Eu falei que a gente ia usar ela. A gente vai pegar a frequência, que é a raiz de K sobre M, do sistema massa e mola, que a gente deduziu. E ó, vou cortar massa com massa. E olha só que legal. Eu tenho que a frequência, gente, a raiz de G sobre L. Olha que massa. Se eu tenho agora a frequência angular, essa frequência angular, eu vou substituir aqui, ó. Não tem? A frequência angular não é igual a F vezes 2π? Eu vou isolar a frequência de oscilação agora eu vou achar. Quando eu substituir aqui na frequência angular, esse valor, olha que eu vou achar 1 sobre 2π raiz de G sobre L. Essa aí é a frequência de oscilação. Gente, já o período, olha só o que eu vou fazer aqui amanhã. É 2π sobre ômega, que também o período é 1 sobre F, que a gente já viu lá, não é? É só para fazer o inverso. O inverso, o que vai acontecer? É L sobre G, é o contrário o período, tá? E o 2π vai ficar aqui. Beleza? Então, galera, resumindo aí, o período de um pêndulo simples vai ficar raiz de L sobre G. Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Um pêndulo oscila na Terra com um período igual a 4 segundos. Determine o comprimento do pêndulo. Aí eu vou pegar o período, né? Que eu vou achar o L, ser igual a 4. Eu vou levar todo mundo ao quadrado. O que vai acontecer? Eu vou cortar a raiz. Nós vamos ter um comprimento de 4,1 metros. Esse é o comprimento do fio. Que alterações devem ser feitas no pêndulo para que ele oscile na Lua com o mesmo período? Bom, para ele ter esse mesmo período, o que a gente vai fazer? O período é 2π raiz de L sobre G, certo? Então, a aceleração da gravidade na Lua é 1/6 da Terra. Então, basta o quê? Se esse aqui é 1/6, eu vou pegar o comprimento e dividir por 6. 4,1 divide por 6, então o comprimento vai ser 0,68 metros. Beleza, galera? Joia? Então foi essa aí a aula nossa de movimento harmônico simples. Tem mais conteúdos para falar pela frente.
Porém, eu preciso falar de conservação de energia, mas como a gente vai estar sempre revisando os conteúdos, pode ficar tranquilo, beleza? Galera, um abraço e até a próxima.